Estamos de volta. Agora sim a conexão do nosso convidado se estabeleceu e, como eu vinha dizendo, nesse final de domingo, nós vamos conversar sobre como criar filhos emocionalmente inteligentes. Num momento onde tudo é muito incerto, não só o período de pandemia, que realmente a gente já conversou sobre isso à exaustão, mas num momento onde as mudanças têm acontecido na velocidade da luz. É um desafio até mesmo nós sabermos quais serão as profissões que os nossos filhos precisarão se preparar e que habilidades serão exigidas deles no futuro. Então, nesse momento que nós vivemos particularmente, a gente acredita que o principal legado que possa ser deixado para essas crianças e adolescentes seja de fato a inteligência emocional e a capacidade de se adaptar a um mundo em constante mutação. O Joaquim Rohula Neto, terapeuta de família, nosso convidado de hoje, já está aqui e nós vamos chamá-lo a se conectar novamente. Pronto. Dá certo. Oi, Joaquim. Oi, Muito boa noite. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo tranquilo também. Deixa eu ajeitar. Ah, Sempre um prazer enorme ter você de volta com a gente a cada 15 dias e sempre com assuntos que dão o que falar, né? tamo aí. Vamos mandar ver. Joaquim, acho que a gente vai começar falando sobre a abertura da live, né? Hum, Nesse momento, onde realmente as mudanças elas estão muito mais extremadas do que o normal, né? Mas aonde a gente realmente tem tido muita dificuldade em orientar as crianças e os adolescentes, porque tudo está mudando muito rápido. Você às vezes não sabe nem o que dizer, porque o que era semana passada, ano passado, já não é mais. Mais do que nunca, a inteligência emocional ela tem feito toda a diferença na vida deles, né? sim. É que, na verdade, isso é algo que eu falo bastante, assim, né? É, os pais, se a gente for pensar no que os pais faziam, né, há muito tempo atrás, em termos de formar um adulto, né? Isso é algo que, relativamente falando, muda pouco, né? O problema é que a gente está sempre querendo fazer uma certa atualização e querendo dar de tudo para a criança. E a função dos pais não é dar tudo para a criança. Eu sempre bato nessa tecla, né? Não é a função dos pais darem tudo para a criança. Isso é uma das coisas que a gente vê muito, as pessoas falando o quanto que os pais devem fazer um monte de coisa. Mas a verdade é uma. Quando você tem uma criança com o Winnicott usa esse termo, né? Com um pai e uma mãe suficientemente bons, tá? O resto se ajeita. O resto é com a criança, né? Sim. Esse é um erro que, inclusive, a paternidade está tendo hoje em dia, no sentido de fazer muito pelos filhos e deixar com pouca responsabilidade as crianças, nesse sentido, né? Eles têm muito poucos desafios, né? Assim, os pais se responsabilizam por fazer tudo. E isso não é ser pai ou mãe, né? Então, quando a gente fala da questão da inteligência emocional, vale o mesmo. A função do pai e da mãe é trabalhar com alguns princípios emocionais. Não é fazer o filho ficar emocionalmente inteligente, mas é eles também desenvolverem a inteligência emocional deles. Esse é que é o problema. Por que a maior parte dos pais não conseguem desenvolver filhos emocionalmente inteligentes? Porque a própria formação deles foi precária. A própria inteligência emocional deles não está bem formada. Então, por exemplo, um dos princípios, né? O princípio da empatia. Quantas vezes nós não somos empáticos com as nossas próprias emoções? Quantas vezes nós tentamos negar? Quantas vezes nós tentamos compensar? Quantas vezes nós nos dizemos, essa tristeza que eu estou sentindo não é nada. Bom, a partir do momento que eu faço com isso, é o que eu sempre falo.
Não tem regra de ouro, não tem magia, não tem mágica. É isso que tu vai ensinar para teus filhos. Eles são a tua extensão, né? A extensão do que você acredita, pelo menos enquanto eles estão em formação. São as tuas É, orientações, é o teu, é o que isso. você passa. Eu não vou dizer que é a tua extensão, mas eu vou dizer que assim, o que você faz contigo é o que você vai conseguir oferecer para os teus filhos. Vai conseguir oferecer uma coisa muito diferente do que tu faz. Né? Por isso que o Sim. grande desafio de criar filhos emocionalmente inteligentes é você desenvolver a tua inteligência emocional. E o primeiro passo é você criar uma empatia contigo mesmo. Como que você aceita as suas emoções, por exemplo? A gente vai falar nisso. A aceitação das emoções é uma parte fundamental da inteligência emocional. Porque se eu não aceito o que eu sinto, como é que eu vou criar uma inteligência a esse respeito? Como é que eu vou aceitar o choro de uma criança? Como é que eu vou aceitar a tristeza de uma criança? Como é que eu vou aceitar a raiva de uma criança? Se eu sou um pai ou uma mãe, por exemplo, autoritário, se eu tenho dentro de mim um sentimento de defeito, né? Assim, se eu não me acho bom o suficiente e sinto uma tristeza, um vazio, um buraco no peito que eu resolvi suprimir e hipercompensar com sucesso no trabalho e com status, a partir do momento que eu vejo meu filho e minha filha chorando, tristes, como é que eu vou fazer com isso? Porque aquela tristeza ativa a minha. Só que se eu não posso olhar a minha, eu vou fazer o que a cada criança? Vou tentar suprimir, por exemplo. Sim. Eu vou dizer para o meu filho, Banalizar é um dos caminhos. para de Aham. chorar, o que você está chorando? Claro que a vida é muito difícil mesmo. Né? Então, o grande desafio começa com a própria emoção dos pais. É isso que eu sempre bato o tecla aqui, né? Os pais querem geralmente o quê? Um manual de regras do que eles devem fazer com seus filhos. Eu posso dar um manual de regras. Se esse manual de regras não encaixar na tua própria experiência, você não vai fazer. Esse é o principal ponto. Por que eu estou batendo nessa tecla por causa disso? Esse é o principal ponto. Não existe um pai ou uma mãe que não é emocionalmente inteligente que vai fazer um filho emocionalmente inteligente. Existe. Sem dúvida. Não, mas Porque é muito difícil, né? é que não é difícil, é uma coisa impossível. Por quê? Porque a emoção ela vai ser criada na relação com os pais. Tá me entendendo? Não é uma Sim. matéria de escola que você vai dar um livro pro teu filho vai estudar e vai sair de lá emocionalmente inteligente. Vai ser criada na tua relação, no teu dia a dia. Cada cala-boca que você falar pro teu filho porque ele tá chorando e você não quer que ele chore, essa é a educação emocional que você está criando. Não estou aqui, assim, querendo dar uma de pudico, falando que o pai tem que acertar sempre, sempre, até porque o Winnicott mesmo fala, né? A gente precisa ser suficientemente bom, a gente tem que ser perfeito. Mas vai Perfeição não começar tem aí, como. Sim. né? Mas vai começar aí. Vai começar no momento em que o pai e a mãe se dão conta de que a responsabilidade da maturidade emocional que a criança vai ter vai depender da maturidade emocional deles. Ai, Kim, mas eu tô super preocupado, então, porque eu sou uma mãe extremamente instável, eu tenho meus altos e baixos todos os dias. Pois é, Fia, isso vai influenciar na vida do seu filho. Aqui, Sim. um grande desafio é assim, porque muitas vezes a pessoa nem sabe. Isso, claro, é todos nós, é humano. A pessoa não tem nem o conhecimento de que ela não é emocionalmente inteligente. Como que você vai resolver esse problema se é um problema que você nem tem conhecimento? Isso é muito comum. É muito comum para pessoas que têm na sua história abuso. Tá? Não estou falando apenas de abuso sexual. Estou falando de abuso. Abuso físico, abuso moral, abuso emocional, abuso sexual também. Onde, se o abuso foi muito severo, né, muitas vezes a pessoa ela faz uma inibição muito grande das emoções. Pessoas com história de privação emocional, onde tiveram pai e mãe frios ou distantes, que não ofereceram muito carinho, que não ofereceram muita proteção, que não ofereceram escuta, né? Esses pais criam filhos que são embotados emocionalmente, porque eles não sentem essas coisas. Né? Ah, Onde tem uma pessoa que teve um apego inseguro, muito inseguro com mãe, especialmente, né? Onde ela não, para se defender da falta que ela teve, ela aprende a não sentir.
Agora, muitas vezes as pessoas não sabem que tem o problema, mas elas sentem uma coisa assim, um vazio, que elas não sabem dar um nome. Elas Uhum. sentem uma coisa estranha nelas, assim, de uma sensação de não estar conectada com a realidade, como se elas estivessem meio que sempre numa lua, né? Então, isso daqui são alguns sinais de Às que a vezes você pessoa... não consegue ter o diagnóstico, mas você sabe que tudo não está 100% ok. Sim, eu estou falando aqui de alguns sintomas, né? Então, esse sintoma de um vazio no peito, ou uma sensação de uma solidão que parece que nunca passa, a sensação de que você vai continuar sozinho, não importa o que aconteça, né? Uma sensação de que ninguém consegue te entender direito, né? E de que as pessoas não vão conseguir suprir as suas emoções. Uma sensação de que você está meio que sempre com a cabeça na lua. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou muito distraído, estou sempre com a cabeça em outro lugar. Isso às vezes é um sinal de um abuso ou de uma privação emocional muito severa. E tudo isso daqui é um sintoma para você ir buscar uma ajuda. E se a pessoa não vai buscar ajuda, os filhos, eles têm uma questão que é o seguinte: quando a criança nasce, ela tem necessidades emocionais. E essas necessidades emocionais, quando os pais não conseguem suprir porque têm problemas também, vão afetar a relação. Então, É muitas vezes, o inevitável. incômodo do pai com os filhos, do pai, da mãe com os filhos, se deve porque os filhos estão, ao demandarem algo que é importante para eles, estão ativando nos pais aquilo que os pais também não têm desenvolvidos. Né? E esse é um excelente sinal para o pai buscar ajuda, para a mãe buscar ajuda. Né? Ir para terapia, escuta, eu tô tentando criar meu filho faz isso está mexendo comigo. Uhum. Né? Ao invés de querer ficar Sim. buscando um manual de regra de o que eu devo fazer com o meu filho, né? De buscar entender. Pois isso daqui está falando de uma necessidade emocional minha. E isso é empatia. Não só com o filho, mas consigo. E esse é o principal ponto. É o ponto, assim, principal, não vou dizer, o ponto inicial. Né? Sem empatia em relação às emoções, você não vai desenvolver uma boa emoção, não importa o que você faça. Não vai desenvolver inteligência emocional, não importa o que você faça. Por quê? Porque essa coisa de ser empático esse ponto de você aceitar as emoções, né? É o ponto, é dali que começa. Então, se eu não aceito as minhas emoções, eu não aceito o que eu sinto, mesmo que o que eu sinto seja terrível, né? Ou não consigo aceitar alguma emoção, alguma manifestação emocional do meu filho, da minha filha, eu não vou conseguir desenvolver uma boa emoção. Porque eu não vou ser um pai ou uma mãe que vai conseguir estar ali para a emoção da criança. Entende? E ajudá-la, de certa forma, a entender, né? Isso. Não é entender inicialmente, é sentir e entender que está tudo bem sentir o que ela está sentindo. Aqui, Maior assim, sexta-feira eu tive um exemplo que eu acho que é bem pertinente da gente trazer agora, porque é um exemplo extremo. Na sexta-feira, eu trouxe uma psicopedagoga, que é a doutora Mônica, para falar Hum, sobre como lidar com o luto na infância, né? E ela disse que a gente realmente tem que ser muito direto, muito transparente, não dá para dourar a pílula, porque às vezes a criança, os pais, todo mundo omite, né? Ninguém sente nada, todo mundo é de ferro, nada. A criança ela se sente meio sozinha, sentindo algo ruim. Então parece que é só ela, né? Ninguém mais sente aquilo. Então ela não vê como uma coisa normal, porque não se conversa. Isso, claro, a questão do luto é uma das situações mais desafiadoras, porque é uma situação extrema. Mas ela se sente meio, exatamente, será que é só comigo? Sou só eu? Por que, que ninguém sente aqui dentro o que eu sinto? E na verdade todo mundo sente, mas as pessoas, né, elas querem poupar a criança. E nesse poupar, a criança se sente num vácuo, de certa forma muito solitária, né? as crianças tendem a ter uma boa reação ao luto, com algumas exceções, assim, quando a criança tem um apego exacerbado com alguma das pessoas, né? Mas elas tendem a reagir bem ao luto quando? Quando o luto delas, quando a situação é deixada às claras. Tá?
E esse é o grande E desafio, os porque na pais, nossa não vida de só no adulto, luto, mas em tudo, né? Os pais tentam poupar tudo, não só luto, mas todo desafio que a criança aí assim, enfrenta hoje, a poupar do quê, tendência é né? poupar. Uhum. Aí poupar do quê? Aí entra naquilo que eu estava falando, os pais estão querendo fazer coisas que não é de pai fazer. De poupar do quê? Poupar da vida? Ai, aqui, mas meu filho vai saber que a avó dele morreu. Hein? A opção então é mentir, Vai. né? Porque não, a vovó foi fazer um passeio. Aí a criança desce E as na crianças hoje em dia estão cresce, cada vez mais desconectada. espertas, né? Mas é que assim, é que não é uma questão de inteligência, né? É assim, é uma Não, questão de você a conecta criança as tá. informações, né? Foi fazer um passeio e Se, nunca mais voltou. Uhum. pois é, mas é que aí que está o ponto, veja só, né? Então, por que que a empatia é importante e por que que estar atento à emoção que a criança está sentindo é importante? Porque se a criança está sentindo algo, uma tristeza, por exemplo, ela está sentindo que tem algo estranho no ar, e o pai e a mãe dizem que não, pai e mãe estão invalidando o que ela está sentindo. Então, a criança vai fazer qual leitura? Ou ela vai aceitar o que os pais estão dizendo e vai ler. Então o que eu estou sentindo está errado. Uhum. Ou ela vai evitar o que ela está sentindo, porque ela vai olhar para, cara, mas tem algo estranho, mas bom, acho que é melhor não sentir isso. Ou ela vai hipercompensar e vai parar de acreditar nos pais. Meu pai e minha mãe estão mentindo para mim. Eu sei que está acontecendo alguma coisa aqui. Essas seriam as respostas, geralmente, que a criança vai dar. Sim. Entendeu? Né? Aí vai depender muito do temperamento da criança, uma criança mais passiva, mais ativa e tal, enfim. Né? Mas invalidar a emoção que a criança está sentindo, que é o que boa parte de nós fazemos, é o primeiro passo para começar a acabar com a coisa. Né? Eu posso até ficar assustado. Nossa, meu filho está sentindo isso? Sim. E aí é a função do pai dizer, tá bom, filho. Então, me conta o que está acontecendo que você está se sentindo assim. Entende? Porque não é uma questão da pessoa entender. Inicialmente, a questão da emoção, como eu falei, é aceitar. Como é que isso acontece na relação com os filhos? Quando os pais validam o que a criança está sentindo. Uma criança que é invalidada naquilo que ela sente, ela vai desenvolver uma inibição emocional, ela pode desenvolver até dependendo de como isso seja, um esquema de defectividade, ela vai achar que ela é defeituosa, porque sempre que ela sente está tudo errado, então, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa errada, não sei sentir. Né? Então, esse é o primeiro passo. E é por isso que eu falei, vai ser na relação, não adianta dar um livro para a criança. Eu posso te dar um livro, né? Os 7 passos para uma criança ser emocionalmente feliz. Beleza, a criança vai ler, ela vai para a relação com o pai. Primeiro passo, o meu pai vai validar as minhas emoções. Aí chega lá, o pai e a mãe não validam. Que é pro cara, né? Jogou isso tudo fora. Né? Então, é Sim. isso que eu falo. Sim. Vai se dar na relação. E o que vai acontecer na relação entre pai e filho? O que pai e mãe já têm dentro de si para dar. Né? Você não tem como mudar o teu repertório de uma hora para outra, né? Para você conseguir Não, atender a demanda do teu filho. você não vai fazer isso. Né? E Não tem muito como. provavelmente você vai repetir com o teu filho o que você aprendeu. Né? A Então, tendência é essa. Uhum. por isso que eu sempre falo, né? Tem curso de noivo, né? Preparação de noivo, tem curso de preparação para essas coisas também. A gente poderia fazer essas coisas. Né? Seria importante que pais se tocassem que assim, eles vão educar a criança do jeito que eles foram educados e que talvez tenham muitas coisas boas e positivas e que talvez tenham coisas que ficaram faltando, fazer uma terapia. Só o fato de você saber que você vai ter um filho já é um fato de você buscar fazer uma terapia para você rever algumas questões. Sim. Esta é a E que fundamental. às vezes estão lá, é um conteúdo que está lá guardado e que você nem se dá conta, nem lembra dele, né? Até o momento onde ele é solicitado. Uhum. Exatamente. Né? Então, esse é o primeiro Aqui, ponto. assim, você, assim, como terapeuta de família, né? Você imagina que o mundo ideal, a gente sabe que hoje as pessoas ainda têm aquela defensiva com terapia, e geralmente há muito essa questão do vou buscar quando eu precisar, né?
Não existe um... É muito difícil que as pessoas tenham essa coisa. Não, vou buscar uma terapia para me conhecer, para me conectar. É muito difícil, né? Pelo menos é o que geralmente os psicólogos me trazem, é que geralmente você chega assim no psicólogo como você chega na igreja, né? Não, estou precisando resolver um problema aqui. E muitas vezes você fica, ou então resolveu aquele problema, você segue sua vida sem isso. O ideal, uma idade correta para uma pessoa iniciar terapia seria por volta de que idade? Melissa, 3 anos de vida. assim, ó, eu particularmente vou por um princípio contrário. Eu até postei um stories esses dias sobre isso. Eu sou um tipo de terapeuta que eu não acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Choquem, Não né? acha? Não. É, primeiro lugar, porque eu não gosto de obrigar ninguém a fazer algo que acha que não deve. Né? Segundo lugar, porque fazer terapia é que nem fazer academia. Eu sempre faço essa comparação. Exige um esforço, exige uma disponibilidade e vai dar trabalho. E eu acho que as pessoas têm o direito de escolher se elas querem se dar esse trabalho ou não. O que eu digo é, se você vai para uma academia, pega um bom profissional, tá, um personal, você vai ter muitos ganhos. E se você quer esses ganhos, é legal de fazer, Uhum. entendeu? Mas eu não entendo as coisas desta forma ideal, até porque, assim, na história da psicologia, a gente viu que muitos bons terapeutas eram pessoas que tinham muitos problemas e que acabaram desenvolvendo grandes técnicas por causa desses problemas Sim, por vivenciar isso na. Uhum. na pele. E muitos deles criaram isso porque não foram para terapia ou desistiram, né? Foram pacientes né, com um estilo de compensação narcísica que falaram assim, essa terapia não está servindo para mim, eu vou fazer uma minha. E deu certo? Então, eu não gosto de dizer que o ideal é que todo mundo faça a mesma coisa, porque eu sou uma pessoa de um estilo filosófico um pouco mais trágico, que assim, essa coisa de pré-determinar o que as pessoas têm que fazer é um tiro no pé, sabe assim? Na minha percepção. A gente nunca sabe, pode vir coisa muito boa e muito ruim de quem sai da reta, de quem sai da norma. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, quem eu acho que deve fazer terapia? Quem está em sofrimento. Essa pessoa é quem eu acho que deve fazer terapia. Porque geralmente o que acontece é o seguinte, as pessoas estão em sofrimento, por exemplo, você quebra uma perna, o que você faz? Você vai numa clínica de fratura. O médico vai lá, vai pegar, botar o teu osso no lugar, vai fazer o jeito. A pessoa tem sofrimento psíquico, o que ela faz? Ela faz tudo, menos ir para terapia. Ela compra 10 mil livros de autoajuda. Porque assim, né? Eu sempre falo assim, comprar livro de autoajuda, nada contra. Tem vários que eu acho muito bons, inclusive, né? Mas comprar livro de autoajuda é como se você tivesse acabado de quebrar a perna e você fosse comprar um livro de anatomia para entender como é que você tem que fazer para colocar a tua perna no lugar de volta. O psicólogo estudou 5 anos para estar lá atendendo. Ele não é um cara, né, de bar que está ali sentado tomando uma beira, senta e vamos bater um papo. Não é assim. Né? Sim, Foi de sim, escola da sim. vida. Né? O psicólogo estuda, ele faz um estudo, ele faz estágio. Né? Então, o que acontece? Quando a pessoa está em sofrimento, ela deve buscar. Quando a pessoa tem uma questão que ela assim, entende, pô, eu sempre senti isso a vida inteira, eu nunca consegui sair, nunca resolvi isso direito, vai buscar terapia. Tem algo que você sente que é esquisito em você, que você não encontra conforto direito nas coisas, vai buscar terapia. Né? Então, eu acho que as pessoas devem ir buscar terapia quando elas percebem nelas coisas que elas não conseguem resolver sozinhas, quando elas percebem dores nelas. Tá? E esse que é o problema. Porque a gente sabe que, em média, as pessoas demoram pelo menos 4 a 5 anos para ir buscar uma terapia. Sim. E eu atendo. Tende-se a ter resistência, né? Esses É que, tempos eu escutei de. o pessoal não sei de onde que tira essa porcaria dessa ideia de querer resolver sozinho. Você tá com a perna quebrada, você não quer resolver Bem mais sozinho. complexo. Você tá com a Esses perna tempos quebrada, você aqui. não quer resolver sozinho. Você tá com dor de dente, você não quer resolver sozinho. Você quer alguém que resolva para você. Mas a minha emoção tem que resolver sozinho.
Como se você não tem ferramenta? Ah, mas daí eu vou ler um livro. Aí cai naquilo, entendeu? Então, assim, eu tô com dor de dente, então eu vou ler um monte de livros de dentistas, né? De odontologia, para daí eu curar minha cárie sozinho. Porra! Né? Então Até a porque gente tem usa. conceitos que, se eles não estão dentro de um contexto, eles podem te dar uma orientação Exato. equivocada. Que Uhum. daí a pessoa vai e faz aquela bela cagada, né? Vai lá no Google e digita, sei lá. Estou triste há mais de 6 meses. Isso é sintoma de depressão? O Google vai falar que sim. E o Google não está errado. Sim, é sintoma de depressão. É sintoma de transtorno de ansiedade, quando o transtorno de ansiedade é crônico. É transtorno de toque, é transtorno de personalidade borderline, pode ser um transtorno de personalidade esquizofrênica, pode ser um sintoma de um monte de coisa. Como é que a pessoa vai saber qual que é qual? Ah, eu vou estudar toda a psicopatologia. Sim. Então, eu diria isso, assim, sabe? Eu não acho que as pessoas têm que fazer terapia, mas eu acho que se você quer, é algo que vai ser interessante. Eu acho que se está em sofrimento, você deve. Né? Tem dois tipos de pessoa que eu acho que devem fazer terapia. Pessoa que está em sofrimento e terapeuta. Esses dois devem. O resto, escolhe. Então é É assim uma que eu... opção. Uma opção. É uma opção. Eu achei muito curioso aqui esses tempos, até foi uma pessoa próxima a mim que me disse que o filho de 9 anos chegou para ela e disse: Mãe, eu quero ir num. Eu preciso conversar com alguém, eu tô com alguma coisa aqui dentro que eu não. 9 anos. Que eu não tô gostando e eu quero muito ir fazer uma terapia, conversar com um profissional da área. Então, quando ela me trouxe isso e levou e disse que para o menino foi muito bacana, ele gostou bastante, mas tem um temperamento, né, predisposto a se expor, o que não é todo mundo que passa por isso. Mas o que a gente percebe é que, assim, se você começa a se deparar com alguns conteúdos muito cedo, a tendência é que você tenha uma adolescência mais tranquila. E aqui, aí eu vou te perguntar essa questão da inteligência emocional na adolescência. O que você diz pra gente sobre isso? Deixa eu só, antes de você responder, colocar aqui, a Laura comentou. A crença de que psicólogo é coisa de maluco é muito forte, infelizmente. Uma perda de tempo sofrer sozinho. Terapia é vida. Laura, também acho. Akin, você está com a palavra. Eu também acho. Bom, a gente fez uma live sobre os filhos muito responsáveis, né? Esse é um sintoma de criança super responsável. Quando a Esse criança, dela pedir a terapia. Uhum. quando uma criança pede terapia, né? Que algo está acontecendo. Eu não acho que a pessoa, veja, se a gente for falar de uma forma categórica, o que vai fazer um adolescente se desenvolver bem não é fazer terapia, é ter um desenvolvimento emocionalmente e psicologicamente suficientemente saudável. Né? É que nem assim, você não precisa botar uma criança de 5 anos na academia para ela crescer saudável. Mas você precisa ajudar a criança a caminhar, andar de bicicleta, brincar, se exercitar, né? Às vezes brincar de fazer yoga, alongamento com o pai, com a mãe. É a mesma coisa. Então, se, por exemplo, que nem eu estava falando, né? Eu criar um filho emocionalmente inteligente. Se eu consigo ouvir as minhas emoções e saber que, por mais dolorosas que elas sejam, elas são importantes, e eu consigo fazer isso com meus filhos, isso daqui já é muito importante. Esse é o primeiro passo. Porque essa pessoa vai saber que ela pode sentir tudo. Que tem emoções que ela não vai gostar, que tem emoções que são difíceis, e tem emoções que falam de situações difíceis, mas que está tudo bem sentir. Raiva, medo, vergonha, culpa, né? Ansiedade, tristeza, mágoa, ciúme, inveja. Tá tudo bem sentir tudo isso, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o passo mais importante, assim, que a maior parte das pessoas não consegue dar. Por quê? Porque tem medo daquilo que sente, né? E quando os pais conseguem reconhecer que a emoção, a expressão emocional da criança é uma oportunidade para sentar e criar intimidade com o seu próprio filho, né? Isso é muito importante.
Porque a maior parte de nós, o quê? Quando uma criança está... quando a criança está emocionalmente ativa, quer resolver logo. A não ser alegria. Ah, alegria, todo mundo fica feliz. Ah, que legal, ele tá sorrindo, que beleza, né? Mas todas as outras, a gente quer acabar logo com aquela emoção. E esse não é simplesmente chegar, olhar a criança lá chorando. O que está acontecendo? Você tá chorando? Ficar. E isso cria intimidade. Tá me entendendo? Sim, E aí, totalmente. às vezes, tem pais, mães, que nunca criaram isso com os filhos, daí chega na adolescência, o filho, né, fica completamente isolado, que é normal da adolescência, e só vai ver, não serve comigo. É uma construção, Com né? certeza. A adolescência, ela tem alguns desafios específicos, porque, por exemplo, né, pais que não sabem lidar com o crescimento da criança têm muitas dificuldades na adolescência. Porque é nessa fase que a pessoa começa a tomar decisões sozinha. E isso também gera emoções no pai e na criança, né? No adolescente, no caso. E se os pais não sabem tomar conta desta emoção que eles têm, o famoso síndrome do ninho vazio começa na adolescência, quando a criança, quando o adolescente ou pré-adolescente não quer falar algo com os pais, e os pais ficam desesperados. E esse momento de intimidade também. Pô, filho, olha, legal, gostei. Significa que tu tá crescendo. Olha, eu não sei o que é. Eu quero só que você fique assim, ó. Se isso for um problema sério, se isso continuar, por favor, me procure para poder te ajudar. Mas que bom que você está tentando resolver sozinho. O ideal é incentivar, não Não- tolher. então, eu não falo em ideais, tá? Mas esse é um exemplo de criar intimidade. Uhum. Não, assim, É ó, mostrar que você está ali, de né? novo, isso assim, por isso que assim, ó, por isso que essas nossas as lives que falam como fazer algo, elas são tão complicadas por causa disso, porque todo mundo quer regra que não é, né? Não existe regra assim, ó, em ciência humana não existe regra, não existe regra. As melhores coisas que a gente tem, assim, ó, quando você faz uma pesquisa, sabe quando sai essas pesquisas que dizem, que tal coisa gera tal coisa, né? O que as pessoas pensam? As pessoas pensam que 100% das pessoas reagem do mesmo jeito. Qual que é a verdade? Quando uma pesquisa em psicologia afirma que tal coisa causa tal coisa, é porque a gente chegou assim, ó, em estonteante 70% no máximo. Né? Sim, Ai, sim. porque Não essa tem mais relação. dúvida alguma. Entendeu? Então, Sim. assim, quando 70% das pessoas reagem de um jeito parecido, a gente fala: caraca, a gente descobriu a Lua. Porque a maior parte das pesquisas roda em termos de 40% a 60%. E quando dá 40%, a gente já fica feliz. Opa, a gente já está descobrindo alguma coisa. Tem uma Entendeu? amostra Já tem uma significativa. amostra significativa. Né? Se a gente for para ciências de exatas, 40% é uma coisa ridícula, não é nem considerável. Sim, Mas em ciências humanas é assim. Então, assim, o que eu estou falando é, isso é uma oportunidade de criar intimidade. Então, esse é o jeito certo de lidar com todas as situações, não importa o que aconteça? Não. Tá? Tô vendo que meu filho está tendo muita variação no estado de humor. Tô vendo que meu filho está tendo comportamentos que eu posso associar com o uso de drogas e ele está muito fechado. Ele tem feito comportamentos. Peraí, aqui já não é mais o caso de ficar deixando ele resolver tudo sozinho. Aqui talvez o pai ou a mãe tenha que dar uma. Entendeu? Então, sim. tudo tem a questão, assim, tudo tem questão assim de quais são os elementos que eu preciso ver para poder tomar uma decisão adequada. Agora, não, você nunca vai ter assim 100% de certeza, né? Então, assim, mas por que eu falo que isso é importante, né? Porque quando se abre essa porta, quando o pai está ali para a criança, quando a mãe está ali para a criança, no sentido de permitir ela sentir o que está sentindo, criar um momento de intimidade onde ele diz: aqui você pode sentir isso, me conta o que está acontecendo, né? É aqui onde a criança começa a entender o que é emoção,
Aqui é onde a criança começa a experimentar na pele dela que ela pode sentir, que vai ter alguém para dar um amparo para ela, que tem alguém que se preocupa com ela e com o que ela sente, com o que ela está pensando sobre o que ela sente. E isso é muito importante. Por isso que eu falei, isso não vai ser ensinado em livro. Isso a pessoa precisa sentir. Não adianta o pai falar, ah, filho, quando você precisar, fale comigo, tá? Tipo, lendo o jornal. Filho, tudo isso, se precisar, fala comigo. Isso não passa nada. Conexão nenhuma, com certeza. Entende? Daí a criança começa a chorar, ai, mas o que você tá chorando? Não, para, filho, isso é uma coisa boba. Volta pro jornal. Ou volta pro ou se o jornal não, né? Volta pro celular. Ou nem presta atenção, porque tá tão focado no celular que, né? Entendeu? Então, assim, é vivência. A gente não ensina inteligência emocional com livro. A gente ensina inteligência emocional com prática. Sempre, sempre, sempre. Prática, 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 prática. É a atenção, né? A atenção e a conexão com a criança ou com o adolescente, enfim, com o teu filho. É a empatia, né? Porque não é só atenção. É eu estar ali empaticamente. Eu estou aqui com você. E nós, seres Aqui, humanos, somos craques de sentir isso. A gente sente quando alguém está aqui com a gente. E quando alguém está aqui. Né? Isso que eu estava falando no começo da live, né? O que a gente chama de esquema de privação emocional. No esquema de privação emocional, a pessoa tem pais que estão ali. Tem pais que amam até a pessoa. Tem pais que provêem as necessidades dela. Mas não há uma conexão emocional. São pais frios e distantes. Não tem carinho, ou não tem proteção, por exemplo. Né? Que é diferente, por exemplo, de um esquema de abandono, onde não tem pai ou mãe presente. Ou eles estão muito instáveis. Então nós sentimos isso. Né? É por isso que eu falo. Quando você falou no começo da live, eu gostei da pergunta que tu fez, porque assim, de fato, as pessoas têm uma dificuldade em perceber a emoção e os problemas emocionais. E por que isso? Porque isso não passa pelo cognitivo no primeiro momento. Isso é inicialmente emocional. É pré-verbal. Entende? uhum, A criança simplesmente sabe que sim. pai e mãe estão distantes. Ela sente isso. Porque a criança, uma das necessidades do ser humano é de ter contato, é de sentir-se protegido pelos adultos. E se ela não sente isso, fica uma coisa ali esquisita, né? Ela não sabe direito o que que é. E ela não sabe direito o que é por quê? Porque como não tem essa empatia, não tem alguém que está empaticamente olhando para essa criança, não tem alguém que olha para a emoção e pergunta para essa criança o que é que você está sentindo, e não tem alguém que diga para essa criança, isso que você está sentindo é solidão. Isso que você está sentindo é raiva. Isso que você está sentindo é medo. E esse é um outro passo. Dar o nome. Essa é a função dos adultos, porque a criança já nasce sabendo sentir tudo isso. Nós somos preparados biologicamente para sentir tudo isso, né? Uhum, uhum, sim. Agora, nós não Mas ela somos não consegue preparados biologicamente identificar. para ter nome. Exato. Ah, então essa coisa é tal coisa. Sim, mas os pais vão saber fazer isso como? Se eles também souberem dar nome para as suas. Por isso que eu sempre falo, os pais só vão conseguir ensinar um filho a respeito das emoções mediante até onde eles conseguem ir com as próprias emoções. Aqui, assim, quando se fala de sentimentos bons, tudo fica muito mais fácil, né? Até a forma de você orientar, a forma de você trazer. O desafio acaba sendo você ter a empatia para entender isso. Mas quando o filho manifesta sentimentos ruins, no sentido de ruins, humanos, mas né, que não são tão bons assim, raiva, ódio, né? Então, pai, eu tô com ódio de fulano, eu tô me sentindo, tô revoltado. É como que os pais lidam com isso de uma forma que eles consigam orientar o filho, mas que eles também acolham esse sentimento? Eu começaria riscando do dicionário a palavra emoção boa ou ruim. Emoções humanas, ponto. Emoções, ponto. Né? Em toda pesquisa que eu leio,
Todos os seres humanos desenvolvem uma filosofia sobre as emoções, né? E a única filosofia que realmente é útil é a filosofia de que entende que todas as emoções são importantes, todas as emoções são justas e todas as emoções estão aqui para ajudar a gente. Positivo e negativo, bom e ruim, desejável, tudo isso daqui vai levar para uma dicotomia do que eu posso e o que eu não posso sentir. E aí sempre dá merda. Assim, grosso modo é isso. Né? Sim, sim, não, faz todo Assim, sentido. Uhum. eu vou mais longe, tá? Eu vou mais longe. Pai, eu tô com raiva de você. De você, pai. Hã? Que bom, filho. Que bom que você está podendo falar para mim que você está com raiva de mim. O que aconteceu que você está com raiva de mim? Fala. Qual que é o problema? O problema é se eu entendo que raiva é ruim e raiva não pode. Como assim meu filho vai sentir raiva de mim? Não pode? Ele tem que me amar. Porque amor é bom, raiva é ruim. Cagou tudo, entendeu? Na terapia, muitas vezes eu olho, falo, olho. Então, eu te falei isso. Eu tô vendo que me parece, assim, eu tô vendo pela tua expressão facial, me parece que você tá com raiva. Tá com raiva? Tô. Tá com raiva do que eu falei? Tô. Tá com raiva de mim também? Tô. Então diz pra mim que você tá com raiva de mim. Pode falar. Aqui eu tô com raiva de você. O que eu fiz que tu deixou? Qual é o problema? O problema é que a gente quer ser super legal o tempo todo, né? Aqui entra no nosso ego. E achar que a gente nunca vai provocar nada de raiva. Ou medo. Imagina, eu provocar medo do meu filho, cara. Eu provocar raiva do meu. Coloca assim. Raiva, medo, angústia, tristeza, solidão, nojo, desprezo. O que os filhos sentem quando descobrem que os pais mentem? Desprezo, nojo. Qual o problema? Raiva, sim. Raiva. Se sentem enganados, né? Uhum. Isso aí. E foram mesmo. O pai fica ensinando, não minta, não minta, não minta. Vai lá e mente. Pô, pode ser o cu. Isso, e a criança tem direito de sentir isso. O direito de se sentir ambivalente ainda, do tipo assim, pô, pai, mas você me ensinou que era para não mentir, você tá mentindo. Pois é, pois é. Eu vou te ensinar uma outra coisa agora. Às vezes, a gente não consegue fazer tudo o que a gente fala. E o teu pai e tua mãe é uma dessas pessoas. Eu sempre te digo para não mentir, eu tive que mentir. Qual é o problema? Se eu estou querendo educar alguém emocionalmente, isso não deveria ser problema. Agora, se eu não consigo dar conta disso em mim, isso vai ser um problema. Por isso que eu estou falando. Não adianta ler livro, não adianta pegar dica, porque na hora é isso que vai pegar dentro de ti. E se tu não conseguir administrar isso emocionalmente contigo, você vai fazer o que você conseguir fazer no momento. Vai negar, vai dar um tapa na criança. Como assim? Tô mentindo? Tô mentindo. Imagina. Eu sou teu pai. Isso é coisa que se diga pra tua mãe. Quem você pensa que é pra me dizer isso? Eu canso de ver casos assim no consultório. E aí a criança fica, porra, meu pai mentiu, eu É, não ela tá posso. certa. É, ela tá certa. Ela está certa. E esse é o problema, o grande problema de muitos adultos com as crianças é esse. As crianças elas são muito diretas, porque elas são muito concretas. Então ela olha, pá, pá, não era assim. E ela fala, né? Por isso que Sim, sempre sim. digo que a criança vai fazer o adulto olhar para os seus grandes problemas. Por quê? Porque ela fala isso, né? Pá, e te joga na cara. Ela não tem filtros morais para ficar, ai, não, ela fala, pô, mas pai, você falou que não era para mentir, você mentiu. Mãe, você falou que não era para enganar, você enganou. Né? E para os Então, pais é um desafio porque assim você não está esperando por aquilo, então você tem que lidar com o imprevisto, né? Imediatamente aconteceu e você tem que. O desafio dos pais é ter uma decisão rápida, imediata e que de preferência seja a correta em cima disso. e é aí onde eles cometem os maiores erros. Por quê? Porque eles querem algo correto, algo que está no livro.
O livro vai me dizer o que fazer e meu filho vai ter que engolir o que aquele livro diz, ao invés de estar na relação com a criança. Todo especialista, todo bom especialista que eu leio fala isso, né? Porque por mais que a gente tenha livros que tenham dicas, que falem o que fazer, etc e tal, o mais importante é como é que eu me conecto com o meu filho. Porque se eu falo a coisa certa de uma forma impessoal, o que eu estou ensinando para aquela criança, que a emoção dela não vale nada. Sim. Sim, É filho, uma você forma tem muito razão. sutil, mas que faz, né, Então eu vi a live total lá do sentido. Akin, eu vi a live do Akin com a Melissa. Tá. Sim, filho, eu menti também e isso acontece no mundo. É assim que funciona. O que você está sentindo em relação a isso? Ótimo, muito bem. Você tem todo o direito de sentir isso. Pronto, tô livre, fiz o que eu me falar que tinha que fazer. Isso não é empatia. Com certeza. Sim. Aqui eu Isso acho um barato, porque você não. fala, você faz as analogias e fica tão fácil da gente entender, porque você explica de uma forma tão didática. Então, Sim, mas é que eu vejo isso na prática, né? sim, Então eu sim. vejo. Você cumpriu tabela, né? A verdade, você cumpriu tabela, mas você não fez o que tinha que Exatamente. fazer. Exatamente. Se cumprir uma tabela fria, formal, e muito provavelmente o filho vai ter um problema de privação emocional. Por quê? Porque o pai não está olhando para o que ele sentiu. O pai está preocupado em se ele está sendo um bom pai e se ninguém vai reclamar dele mais tarde. Não quero Eu, ser responsável por isso. o livro me disse tal coisa. Eu fiz o que o livro estava falando. Ah, você está com depressão. Eu falei, mas tempo, te vira. Vá para terapia. Né? Entende? É por isso que eu falo, entende? Não, não é que a gente não tem assim que ter acesso a algumas informações, mas se você tiver acesso à informação e tu não criar inicialmente vínculo, né, esqueça. E eu estou falando isso porque qual que é a primeira coisa que um terapeuta tem que fazer com o paciente? Criar vínculo. Se eu não consigo estabelecer com o meu paciente uma relação de confiança, não tem terapia. Se eu não consigo estabelecer com o meu paciente que ele pode se abrir comigo, que eu vou estar aqui para ouvir o que ele tem para dizer, ele não vai se abrir. Sim, O mesmo vale para os filhos. Filho não é burro. Filho sabe quando o pai e mãe se importam com ele. Ele sente isso. E sente ao ponto de, muitas vezes, se resignar e falar: eu não vou falar nada, porque ninguém liga para mim aqui. Eu falo, eles vêm lá, que tem um monte de coisa que lê no livro. Ah, tomando por a pouco, eu preciso de outra coisa, preciso que alguém me dê um abraço só. Entende? e é muito interessante como esses vácuos se criam dentro de casa. Porque, claro, nós partimos da premissa de que todo pai ama incondicionalmente o seu filho. Mas às vezes realmente esse pai ele não consegue ter a leitura do que o filho precisa, né? Do que É, faria diferença naquele momento para ele. é que é o que eu sempre digo. Amar não é o suficiente. Amar é uma coisa. Se relacionar é outra. E elas são coisas Sim, bem diferentes. Né? Eu posso amar o meu filho e não ter nenhum repertório de expressão emocional e não conseguir expressar o que eu sinto por ele. Isso é possível. Super, super possível. Então, assim, a gente tem uma sociedade que é bem comunistazinha em relação a isso, né? É essa coisa do amor, né? Porque o amor resolve tudo. Não, o amor não resolve nada. O amor, na verdade, mais cria problema do que resolve, falar, né? Sendo bem sincero, né? O amor mais cria problema do que analisando resolve, bem friamente faz sentido. entendeu? E a questão relativa ao amor, assim, ele é importante, né? Mas ele não é a solução para tudo. Né? Tem um livro da Barbara Fredrickson que é Amor 2.0, bem bacana. E ela fala a respeito da questão do amor. Ela deixa muito claro isso. Amor é uma coisa, relacionamento é outra. Não confunda as duas coisas. Não confunda. Né? Amor é uma emoção. Tem a ver com a parte de emoções. E a pessoa pode, às vezes, ser emocionalmente muito inteligente. Mas ela pode ser uma porta no que tange como criar relacionamentos.
Eu posso ter uma consciência emocional muito grande, mas eu não sei me relacionar direito. Isso também é possível. Entende? Sim, sim. Então, essas coisas são bem, como é que se diz? Assim, espinhentas, porque a gente tende a confundir, colocar uma coisa como sinônimo da outra, né? Ah, o amor resolve, o amor move montanhas, e blá, blá, Só o blá. amor transforma. Só o amor transforma, né? E não sei o quê. É, é, Não necessariamente. não, né? Então, assim, o pai e a mãe amar o filho é uma coisa. Inclusive, muitas vezes, o amor ele é usado como uma forma de manipulação. Mas eu te amo, eu fiz isso, isso, isso por você. Tá, mas na hora que a pessoa precisava. E aí a gente vai entrar numa questão de ego. Eu tô olhando para quem? Para o meu desejo sobre meus filhos ou sobre o que os meus filhos estão precisando? Porque uma coisa é eu dizer o que a criança precisa, outra coisa é eu estar inquirindo a criança sobre isso. Em terapia do Faz toda a esquema, diferença. em Sim. terapia do esquema a gente faz isso, né? A gente induz a pessoa a voltar em memórias, entrar na cena e perguntar para aquela criança que ela foi, o que que você está precisando, né? É Às vezes, aquela, até eu tenho um pouco daquela live que a gente fez ano passado, que era Eu só quero o melhor para você. puta, cara, às vezes me digo Defina assim, melhor. Defina melhor. O que é melhor para você é o que é melhor para mim, né? Então, e aí assim, né? Pensa na confusão. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha mãe me dizendo que tudo que ela faz é pensando em mim. Mas eu estou com um monte de faltas emocionais, de coisas que ela não faz, de coisas que ela não quer nem ver, e que quando às vezes eu falo, ela briga comigo. Pô, mas ela é minha mãe, ela tá falando que ela faz tudo por mim. Então esse negócio que eu estou sentindo aqui deve ser errado. eu sou um ingrato, Eu sou um eu sou ingrato, um mal eu sou um agradecido. mal agradecido, eu sou uma pessoa ruim, porque eu tô pedindo pra minha mãe uma coisa que ela já tá me. O que eu faço com esse nó que fica aqui dentro? Né? Só sei que algo não tá bom, Né? né? Então, e deve vir uma culpa muito grande. Deve não, vem, né? Então, assim, muitos pais, por exemplo, se preocupam muito em querer saber as últimas pesquisas a respeito das necessidades das crianças, né? Então, quais são as necessidades da criança ao longo do desenvolvimento? O que que o meu filho vai precisar? Porra, pergunta pro filho, Pergunta para ela. né? Eu, É por a forma exemplo, mais rápida e eficaz de você saber. exato, né? Eu tinha um paciente, né, que assim, era uma família, todo mundo, né, uma boa parte da família eram de pessoas extrovertidas, que gostavam de brincar, que gostavam de fazer coisas sociais, não sei o quê, e meu paciente era mais introvertido, desde pequeno. É o cara que gostava de pegar um livro e ir pro canto, e Cara dele. ficava brincando com o gato, e pegava lá uns jogos de inteligência que o avô tinha, ficava montando. Você acha que essa família conseguiu respeitar esse jeito de ser dessa criança? Não. Ó, por que você não vai brigar com seus primos? Fica aí enfiado no canto. Né? Então, o que essa pessoa precisava? Precisava ter um adulto que chegasse. Pô, que legal que você está fazendo. Conta pra mim o que você está fazendo aí. Eu estou montando um cubo mágico. Pensa, né? Pô, Olhar que para legal. você. Uhum. Mas não. Pô, que legal. Que bacana esse cubo mágico. Claro, pô, incentiva também em algum momento a socialização, mas a criança está precisando de outra coisa, velho. Entendeu? É um desafio muito grande você criar um filho e não impor a ele os teus julgamentos. O Para mim, desafio o é você. legal, a família toda é ser extrovertido, o legal é ser extrovertido e ser barulhento. Mas você é quietinho. Isso não quer dizer que você é menos feliz, isso não quer dizer que você está com problema, quer dizer que você é mais quietinho. Diga-se de passagem, 50% até onde a gente tem estudos, né? 50% da população mundial é de introvertidos. Então não estamos falando de uma minoria. 50%? Então não estamos falando de uma minoria, Sim. né? Tem graus de introversão, mas estamos falando de uma gigantesca quantidade de pessoas.
Metade das pessoas do mundo. Não, que simplesmente não são consideradas. Porque o legal é você ser extrovertido. Quem disse? Né? Então, na verdade, eu acho que o grande desafio é você conseguir olhar para o outro. E por que é difícil para nós olhar para o outro? Porque é difícil para a gente olhar para a gente. Quantas vezes a gente está sentindo algo e faz outra coisa? Porque todo mundo está fazendo, porque a mãe mandou, porque a sociedade está pedindo, porque o meu trabalho exige, porque blá, 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 blá. E a gente segue a vida fazendo um monte de coisa que a gente de verdade não quer. E assim, não é assim, eu não quero. Mas assim, coisas que de fato não são boas para nós. Quantas vezes a gente se mete na mesma relação furada de novo? Né? Então é isso que eu falo. Se eu sou uma pessoa que me meto em várias relações furadas uma atrás da outra, o que eu vou ensinar para meus filhos? Entende? É. Né? E às vezes é legal, né, dos pais, por exemplo, poderem dizer em algum momento, né, não no começo, obviamente, mas assim, quando a pessoa já tem um pouco mais de maturidade, assim, olha, filho, isso daqui é uma limitação minha. Eu sinto muito, não tem muita coisa que eu posso te ajudar com isso. Eu passei uma vida assim, assim, assado, e eu fiz meus erros, e eu não consegui aprender muito bem com isso. O que você acha da gente, né? Aí sim, o que você acha de você, por exemplo, fazer um pouco de terapia para você ter alguém que possa te orientar nisso? Né? Aí sim você tem uma coisa diferenciada, entendeu? Porque ele tem uma necessidade da pessoa, ou um desejo da pessoa, e não uma obrigatoriedade. Ah, em relação à terapia, com certeza, com certeza. E Entende? dentro da família vem a cumplicidade, né? A hora que o teu pai ou a tua mãe chega nesse nível de abertura, porque os pais também muito hoje eles têm muito essa questão do eu sou. A gente gosta de cultivar isso, claro, eu me incluo, sou mãe também e somos humanos. Essa coisa de cultivar que nós somos os invencíveis, os super-heróis e que a gente. Só que cada vez mais cedo as crianças estão percebendo que os pais são falíveis, porque são humanos. Então, quando você chega num nível de maturidade, de conversar com o teu filho dessa forma, ele consegue entender que aquilo não é o normal e que é algo que é uma deficiência tua e que você quer algo que ele consiga algo diferente, que ele construa algo diferente para a vida dele. E isso tudo sem responsabilizar a criança, entende? Sim, não, fantástico. Entende? Então, assim, e aí, por que isso é difícil? Isso é difícil porque é difícil pra gente se aceitar humano, né? Nem a questão Aqui, da raiva que você falou, né? Por que é difícil para um pai aceitar que um filho sinta raiva dele? Só porque ele acha que o filho não pode. Por que não vai poder? sim. Né? Não, exatamente. São sentimentos que todos nós temos. Por que realmente a gente privá-los de sentir isso ou fazer com que eles se sintam mal de sentir sentimentos normais, naturais? Exato. Exatamente. Temos 2 minutos. Então, assim, só para encerrar, né? Eu acho que assim, Hum. o que é criar um filho emocionalmente inteligente? Passa por alguns pontos. Nós vamos explorar isso melhor nas outras lives, mas assim, o ponto inicial é a empatia. Eu estar de fato querendo, desejando estar em contato emocional com meu filho. Né? E para isso eu vou ter que entrar em contato emocional comigo também. Aceitar as emoções da criança, transformar o momento em que a criança está sentindo uma emoção no momento de intimidade, ajudar a criança a nomear as emoções, ajudar a criança a expressar o que ela está sentindo e verificar junto com elas o que está acontecendo. Né? Tudo isso daqui são os passos para ajudar a criança a se tornar emocionalmente inteligente. Né? E isso sempre se dará na relação, né? Não com exercício de livro, mas sempre com a relação que a pessoa cria, que os pais criam com os filhos. Então, fazendo um resumo, né, do que a gente falou hoje. Pessoal, para quem está aqui com a gente hoje e que não acompanha sempre as nossas lives, o Joaquim está aqui com a gente a cada 15 dias. Então ele vem, a gente tem essa visita deliciosa dele aqui que faz a gente pensar tanto 2 vezes por mês. Então um domingo ele fala sobre relacionamentos, pais e filhos, e no outro domingo ele fala sobre relacionamentos de casais.
A gente, daqui a 2 domingos, voltamos após a Páscoa para falar sobre comunicação. Comunicação, ela não é simplesmente verbal. Para falar no relacionamento a dois, o que envolve, né, a comunicação de uma forma mais integrada. E daqui a um mês a gente volta para debater mais esse tema, pais e filhos, e conexão e emoções. Agradecemos demais aqui a tua presença. Não canso de dizer o quanto eu gosto de ter você aqui com a gente. Pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Que a gente consiga absorver um pouco esse conteúdo e trazer para o dia a dia das nossas famílias. Um beijo grande a todos, uma excelente semana, uma boa Páscoa, se a gente não se falar mais, não se vê mais, e até a próxima. Um grande beijo. Beijo, tchau, tchau. Tudo de bom, gente. Tchau.